Quantos estão numa expectativa de viver algo extraordinário durante esses dias? Diga amém. Nós estamos entrando num tempo muito profético. Sempre em todas as campanhas que nós fizemos, propósitos, votos, Deus sempre traz. Às vezes nós não entendemos aonde esse livro vai chegar. Às vezes você comprou esse livro, 1, 2, 3, 4, 5, não sei a quantidade, mediante aquilo que você se aliançou com Deus. Mas você precisa ter no seu coração e na sua mente que não é somente o livro, é uma ponta de lança, que você vai estar entregando a pessoas. E às vezes um livro desse tem o poder de mudar gerações. Você não está entendendo. Um livro dos filhos dela, dos netos dela, dos bisnetos delas, por gerações irão se perpetuar. Então essa é a convicção que nós precisamos ter dentro do nosso coração. Essa convicção que nós precisamos entender aonde Cristo quer nos levar e aonde esse livro vai chegar. Porém também existe um milagre para aqueles que se alianciam. Existe um milagre reservado para aquele que semeia a boa semente. A Bíblia fala que toda semente ela reproduz frutos. E quantas das vezes eu posso visualizar e trazer à minha memória, em momentos de dificuldades, talvez de grandes desafios, nós passamos dentro da nossa casa, nós lançávamos sementes, entrávamos em votos, e o Senhor fazia grandes coisas. Então nós precisamos entender aonde o Senhor quer nos levar. Então você, durante essa semana que você está entregando esses livros, o Senhor vai te direcionar pessoas. O Senhor vai colocar pessoas dentro do seu coração. Nesse exato momento o Senhor está falando de pessoas que você precisa entregar esse livro. Talvez pessoas que você ainda não entregou. O retorno está bem alto para mim. Diminui um pouco aqui, faz favor. E algo que nós precisamos entender é onde o Senhor Ele tem nos colocado. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite é fé para alcançar o impossível. Quantos têm fé aqui? Diga, a minha fé me leva aonde os meus olhos não veem. Essa é a fé. Os teus olhos às vezes estão vendo coisas e vê realidades que não condiz com aquilo que você crê. E daí nós temos a decisão de andar por fé ou andar por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Se nós decidimos andar por aquilo que os nossos olhos estão vendo, às vezes nós vamos desanimar, nós vamos nos entristecer, a nossa fé ela vai diminuir. Porém, se nós andarmos por fé, a Bíblia fala que nós vamos conquistar grandes coisas e o Senhor vai nos levar a lugares mais altos. E eu quero compartilhar com você o livro de Jó, capítulo 42. Eu quero compartilhar com você essa noite sobre a vida desse homem. Quantos já ouviram a história de Jó aqui? E no livro de Jó, capítulo 42, no verso 2, fala assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Vou ler de novo. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha só, nós estamos falando de um homem que foi muito próspero. Nós estamos falando aqui de um homem chamado Jó, que tinha sua família muito abençoada. Nós estamos falando aqui de um homem temente a Deus. Nós estamos falando de um homem que a Bíblia vai falar reto e íntegro de coração. Porém, esse homem reto, íntegro e abençoado por Deus, era um ser humano como eu e você. Era um homem sujeito a erros, era um homem sujeito a falhas, era um homem que tinha sentimentos, era um homem que talvez as suas emoções por alguma situação poderia sim ser abalada. Porém era um homem que a Bíblia vai descrever
que era um homem que agradava o coração de Deus. E esse homem, de tanto ele agradar ao coração de Deus, ele começa a incomodar a Satanás. E tudo aquilo que Jó tinha, e tudo aquilo que Jó possuía, e tudo aquilo que Jó colocava a sua mão era próspero. Se Jó decidia empreender em algo, ele era próspero, porque o favor de Deus estava sobre a vida dele. O favor de Deus estava sobre a fidelidade de Jó. Porém, Satanás chega para o Senhor e fala assim: é tudo muito lindo, é tudo muito bonito, que nem nós falamos lá, né, no Legendário, é tudo muito lindo, é tudo muito bonito, mas nada mudou. E assim foi com Jó. Satanás chega para o Senhor e fala assim: é tudo muito lindo, é maravilhoso ele ver ele te servindo, como é bom aos olhos do povo, dos amigos e da sua família a riqueza e a prosperidade, mas ele está te servindo com um coração enganoso, porque a partir do momento que eu tocar e tirar tudo aquilo que o Senhor tem dado a ele, ele vai te abandonar. Na realidade, Satanás estava argumentando com Deus, e Deus, Senhor e conhecedor, nosso Senhor, ele olha para aquela situação e fala assim: eu conheço o coração do meu filho, eu sei quem é Jó, eu sei que Jó me serve não por aquilo que eu estou dando a ele, mas ele me serve por aquilo que eu sou. E o que o Senhor fala para ele: toca em tudo o que você quiser, tira os bens, tira a casa, tira o gado, tira a riqueza, mas não toca na vida dele. E Satanás sai daquela reunião com Deus dizendo assim: ganhei 1-0 para mim. E ele começa a tocar, e ele começa a tirar as coisas que Deus tinha colocado na mão de Jó, com o intuito que Jó negasse, que Jó abandonasse. Mas algo que eu e você precisamos entender, que nós estamos na figura de Jó, porque em alguns momentos o Senhor ele começa a nos abençoar. Em muitos momentos o Senhor começa a derramar as suas bênçãos sobre nós. Em alguns momentos Deus começa a nos colocar em lugares e em patamares que talvez nunca imaginamos estar, mas através da nossa fidelidade Ele nos coloca. Mas também em alguns momentos assim a nossa fé é provada, como a fé de Jó foi provada. E algo que eu e você precisamos entender, que quando nos convertemos, pensamos que só Deus está nos observando, mas Satanás também está nos olhando todos os dias. Satanás, ele vê cada passo, ele vê cada momento, ele vê cada atitude. Por isso que a Bíblia fala que ao nosso derredor ele ruge como um leão, esperando uma brecha, esperando uma oportunidade. O que eu e você precisamos entender é que nós precisamos desviar os nossos olhos do mal. Porque nós servimos a um Deus vivo. Nós saímos de um final de semana impactante, que foi o CAP, onde Deus moveu céus e terras, palavras proféticas foram liberadas, houve cura, houve transformação, muitas coisas aconteceram. E nós cremos num Deus que morreu por mim e por você na cruz, redentor, que um dia vai vir nos buscar. Mas na nossa caminhada, até nós chegarmos nesse dia glorioso, existe um trajeto. E nesse trajeto é onde a nossa fé é provada. É nesse trajeto que Jó estava, no tempo da provação. E Satanás tira tudo o que ele tem. E que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, que nós não podemos adorar a Deus por aquilo que Ele pode me dar, mas eu tenho que adorar a Deus por aquilo que Ele é. Diga assim: eu tenho que adorar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode me dar. Mas esses princípios, esses valores, em muitos momentos eles estão trocados. Nós nos lembramos muito de pedir a Deus e falar: Deus, eu quero. E muitas das vezes nós viemos até diante do altar e falamos: Deus, eu estou precisando desse milagre, eu estou precisando dessa intervenção, eu preciso desse milagre financeiro, desse milagre profissional. E o nosso coração, ele vai se tendenciando
a sermos pedintes, a todo momento estarmos pedindo a Deus coisas. Isso não é errado, desde que não esteja em primeiro lugar. Talvez, se você fazer uma reflexão essa noite sobre aquilo que você pediu desde segunda, você dobrou o seu joelho para pedir muitas coisas, dobrou o seu joelho para pedir o dinheiro para pagar a sua conta, dobrou o dinheiro para pedir muitas coisas, mas você já dobrou o seu joelho ainda essa semana para agradecer a Deus por você estar vivo? Você já dobrou o seu joelho e falou: Deus, obrigado pelo ar que eu respiro, porque se eu estou aqui, é a dádiva que o Senhor tem me dado nessa terra, de eu cumprir o teu propósito, de eu estar vivo aqui, porque momentos de adversidade e dificuldade todos nós passamos. Entenda algo essa noite: as suas lutas são entenda algo, que as lutas e as nossas lutas e as nossas escolhas e as nossas decisões, as dificuldades, os problemas, o dia mal, elas são pelas nossas escolhas ou por uma permissão divina. Momentos, lutas, dificuldades, às vezes que nós passamos, nós entramos nela porque nós decidimos entrar. São as nossas escolhas. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Ou às vezes é a permissão de Deus para curar, para sarar e para mudar algo na sua vida. Então quero compartilhar com você essa noite 3 aprendizados que eu tiro dessa linda história de Jó. Primeiro, em meio a dor e sofrimento, Deus prova a nossa fé. Sempre quando nós estamos passando por uma dor, um sofrimento ou um dia mal, é aonde mais a nossa fé é provada. É aonde mais se revela o caráter de Cristo dentro de nós. É aonde mais nós demonstramos a nossa fé. Quando o dia mal bate, quando o dia do sofrimento bate, quando a angústia bate dentro do nosso peito e nós não sabemos mais para onde ir, aonde tomar, que decisão tomar, nós vamos entender, e se nós tivermos claro no nosso coração aquilo que o salmista fala: eleva os teus olhos para o alto, porque do alto virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Mas o que acontece muitas vezes é que nós estamos vivendo esse momento e os nossos olhos estão aqui. E nós temos que tirar os olhos daqui e colocar os nossos olhos em Cristo. Jó 2:9 fala assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade ou a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A luta de Jó e a dificuldade que Jó estava passando era tão grande que os seus amigos e as suas mulheres, e esse versículo aqui, a mulher, ela não estava aqui contra Jó, pelo contrário, se nós entrarmos no contexto, nós vamos ver uma mulher que tinha um homem, que tinha uma família próspera, e ela vê o seu marido passando por grandes dificuldades, e a angústia no coração dela de ver o seu marido sofrer, faz ela ter essa decisão: amaldiçoa o seu Deus e morre. Os amigos já não entendiam e não compreendiam o que estava acontecendo com Jó, e como Jó ainda era fiel a Deus em meio à adversidade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o agir de Deus na minha e na sua vida é totalmente diferente da lógica humana. A lógica humana, quando nós passamos por uma adversidade, um momento, uma dificuldade, diz assim: abandone-se teu Deus e para, você não vai conseguir. Mas a lógica de Deus é: a fidelidade te levará em um lugar mais alto. Enquanto a mulher estava falando: amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó estava falando assim: o meu Deus vai me dar vitória. Enquanto os amigos, que ele tinha muitos amigos, que a Bíblia fala que ele era próspero, estavam ao redor dele, já não estavam mais. Será que tem alguém que está entrando nesse contexto aqui? Que já passou por momentos assim, momentos onde você estava bem e as pessoas estavam com você, mas em momentos de dificuldade, as pessoas se afastaram. Ei, deixa eu te ensinar algo aqui. São nesses momentos que Deus, Ele te promove.
São no momentos de adversidade onde Deus quer ver a sua fé, aonde está firmada a sua fé, aonde está alicerçada a sua fé, está alicerçada na palavra, está alicerçada em Cristo. Então eu posso estar passando por uma dificuldade, uma tempestade, o céu pode estar fechado sobre a minha vida, eu não arredo o pé daqui, o meu Deus é fiel e vai me tirar dessa situação. Mas as pessoas só se mantêm firmes, fiéis a Deus nesses momentos, se a sua raiz estiver muito bem firmada. Uma árvore, ela passa por uma grande dificuldade, uma grande tempestade, e se ela não tiver com as suas raízes muito bem firmadas, quando a tempestade vir, ela vai ser abalada, ela vai ser derrubada. E muitos cristãos às vezes passam por momentos permitivos ou pelas suas escolhas e começam a amaldiçoar a Deus, dizendo: Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Senhor, o Senhor está não vendo? Quantos de nós já não fizemos essa oração? Senhor, tantas coisas acontecendo, parece que acontece tudo comigo, é só comigo, as lutas é só, parece que foi tudo centralizado em mim, né? Podia cair, respingar e tudo, não, veio tudo para mim. É nesse momento que nós devemos ter os nossos olhos da fé. É nesse momento que a nossa visão, o nosso entendimento de quem Cristo é e do que Ele pode fazer na minha e na sua vida, é nesses momentos aonde o nosso DNA ele é forjado, aonde Cristo Ele quer fazer de mim e de você, que nós saiamos desse momento de adversidade e dificuldade de cabeça erguida. Em momentos de sofrimento, Deus está te forjando para te colocar em lugares mais altos. Em momentos de sofrimento, é onde aprendemos, onde somos lapidados e ensinados. E todos nós estamos sujeitos, queridos, a passar por essas adversidades, mas a forma como nós nos posicionamos irá ser um fator decisivo para alcançarmos os nossos sonhos e os nossos objetivos. Tem alguém que tem sonho e objetivo aqui grande para conquistar nesse ano ainda? Diga eu. Aleluia. Nós já estamos chegando no meio do ano, está quase indo um semestre, uau, muito rápido. Daqui a um pouco nós estamos anunciando o Projeto de Vida 2016 e o ano se foi. 2026, né? 16, Jesus. E se você até agora começar a fazer uma análise, será que tem coisas que você ainda não recebeu porque você está desistindo muito fácil? Coisas que você não recebeu em 2025 ainda, porque você está no meio dessa luta e você está olhando para o lado e falar assim: por onde eu vou sair? Sabe assim, aquele momento da dificuldade, a gente está esperando uma brecha só para pular assim, uau, você não vê essa brecha. Talvez você está na mesma posição e na mesma história. Ei, mas nem se compara o que esse homem passou. A Bíblia fala que esse homem chegou a ponto da luta ser tão grande, as feridas ser tão grandes no corpo dele, de ele se ferir com um caco de uma telha. O que o Senhor está remetendo a mim e para você, e nos ensinando essa noite, é que as lutas que nós vamos passar na vida, se passarmos, nós precisamos estar moldados e preparados por elas, para recebê-la elas. Aprenda algo aqui, aquilo que nós falamos muito dentro dessa igreja: deserto é lugar de passagem, ninguém mora no deserto, ninguém mora no tempo ruim. Se você está morando no tempo ruim, no deserto há muitos anos, é porque tem algo de errado. É nesses momentos que nós precisamos agir, não podemos parar, porque Deus, Ele é poderoso para mudar o nosso destino. Segunda coisa que eu aprendo aqui com essa história, que perdas nos desconstrói, mas fidelidade nos promove. Perdas nos desconstrói, porque ninguém gosta de perder nada, sim ou não? Eu não gosto de perder nada, eu sou muito competitivo. Eu não gosto de perder. E quando a gente perde, a gente fica desanimado, né? Que nem o São Paulo quando ganha no Corinthians, os corintianos ficam tudo desanimados, né?
tudo desanimado. Você está entendendo? Ninguém gosta de perder, irmão. Ninguém entra numa luta para perder. Você entra num negócio para perder dinheiro, sim ou não? Se falar assim, nós íamos orar aqui. Você entra numa sociedade para ser roubado, sim ou não? Você monta uma empresa para falir, sim ou não? Você entra num casamento para se separar, sim ou não? Se tu fala, está aí do teu lado. Não, ninguém gosta de perder. Nada. Desde criança a gente não gostava de perder no jogo de tilica, né? Vai perder quando é grande, barbudo? Não. Ninguém gosta de perder. Mas quando a gente perde algo, isso nos desconstrói. Parece que arranca algo de nós. Mas quando nós nos permanecemos fiéis a Deus, Deus, Ele nos promove. E eu quero te dizer algo, não é fácil sorrir quando o dia mal chega. Não é fácil sorrir quando a gente perde um ente querido. Não é fácil sorrir quando a gente planeja algo e esse algo que nós tanto buscávamos e almejávamos não acontece. Porque mexe com as nossas emoções, mexe com a emoção da nossa casa, mexe com a emoção da nossa família e filhos. Quantos casamentos são destruídos? E nós, como pastores de casais, rasga o nosso coração literalmente quando a gente vê que uma família não deu certo, por causa de tantas coisas, enfim, não é o momento, mas percas acontecem, mas a fidelidade, ela sempre nos promove. Toda pessoa que passou por uma grande perca, que se permaneceu fiel, ela sempre foi promovida por Deus. Primeiro, Deus, entenda algo aqui. Jó, ele passa por todo esse momento de percas. E Deus primeiro, Ele restaura Jó, para depois restituir Jó. Diga comigo, primeiro Deus restaura, depois Deus restitui. Fala assim, restaura, restitui. Mais uma vez, restaura, restitui. Assim era com Jó. Primeiro Deus começou a restaurar a vida de Jó. Deus começou a restaurar a saúde de Jó. Deus começou a restaurar a casa de Jó. E quando Deus começou a restaurar as emoções de Jó, porque ele passou por tanta dificuldade, luta e momento, e as circunstâncias ao redor dele abalou muito ele. Depois que ele estava restaurado, ele estava apto, preparado, Deus vem e restitui ele. E eu já vou te mostrar isso. Na minha e na sua vida também é assim. Sempre quando nós passamos por grandes desafios, aprenda isso. Primeiro Deus, Ele vai te quebrar. Por isso que a Bíblia fala que Ele quebra o vaso. Você está entendendo? A Bíblia fala que Deus, Ele quebra o vaso. E Ele começa a restaurar o vaso. Quando Ele restaura o vaso, Ele vem com o processo de restituição. Porque Deus sempre vai se preocupar primeiro com a criação, com aquilo que Ele criou, que é você. Quando você estiver bem, quando você estiver alinhado, quando as suas emoções estiverem bem, quando você estiver preparado, dos mais altos céus, Deus derrama sobre a sua vida porção dobrada de milagre, de promoção, de finanças, de tudo aquilo que você está precisando. Mas o seu coração como está? Porque ninguém vai receber algo grande, ninguém vai ser restituído algo grande com o coração enganoso. Deus não vai liberar algo sobre a vida de uma pessoa se ela não estiver com o seu coração já restaurado, com as suas emoções restauradas. E essa noite a cura sobre a sua vida. Deus está restaurando também as suas emoções. Após Jó passar pelo processo de restauração, Deus começou a devolver tudo a ele, que ele perdeu. Porém a forma de Deus restituir é sempre maior do que pensamos ou imaginamos. Aleluia. Quantas histórias lindas nós vemos de pessoas que passaram por dificuldades, momentos na sua vida, e passaram pelo processo de restauração e restituição. Talvez você é uma dessas pessoas, e você vive hoje o dobro daquilo, tudo aquilo que você sonhou. Isso é uma restituição de Deus, e Deus, Ele sonha com isso. E o terceiro é, minha colheita irá perpetuar por gerações. Diga assim, a minha colheita irá perpetuar
por gerações. E para isso eu quero ler algo para você. Livro de Jó, capítulo 42, verso 10 ao 17, fala assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e tudo quanto dantes o conheceram, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Olha só, vai pegando aí. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da segunda de Késia, e o nome da terceira de Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam, olha só, mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Verso 16: E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Assim será comigo e com você nessa terra, assim será conosco. Nós veremos uma geração, a nossa casa, os nossos filhos possuindo essa terra, porque é através da minha, se coloca de pé aí onde você está, porque é através da minha e da sua fidelidade, nós vamos atrair o favor de Deus sobre a nossa casa. Através da minha e da sua fidelidade a Deus, diante desse altar, nós vamos atrair a bênção do Senhor. Ei, eu vim nessa noite para declarar sobre a sua vida, não importa o momento, a situação, a dificuldade que você está passando, a provisão de Deus para você nesse altar, a provisão de Deus para você nessa noite. Pastor, estou passando pelo pior momento, a pior dificuldade, eu nunca pensei em entrar nessa situação. Tenho algo para te dizer: se mantenha fiel a Deus. Se mantenha fiel a Deus, não retroceda, não arreda o pé. Tem que ser que nem Jó. Ei, eu não largo, eu não abandono, porque a nossa fidelidade atrai o favor dos céus. A nossa fidelidade atrai as bênçãos sobre as nossas vidas. E a história de Jó termina assim: e morreu farto de dias. Penso eu, as pessoas olhavam para Jó, porque a Bíblia fala que a dificuldade foi tão grande que ele se coçava com telhas, com caco de telhas. Então tinha as marcas, tinha as cicatrizes. Eu penso, Jó, depois de tudo restaurado, as pessoas olhavam no corpo, no braço tinha marca, tinha cicatriz, mas já não doía mais. Ei, eu tenho algo para te dizer aqui nessa noite. As cicatrizes que você carrega, que você vai carregar a partir de hoje, serão somente uma lembrança de onde Deus te tirou, é onde Ele vai te colocar. Será que tem crente aqui que está recebendo essa noite? Há um status aonde Deus quer te colocar. Deus nunca vai te colocar por baixo, sempre vai te colocar por cima. É promessa de Deus, você vai ser cabeça e não cauda. A promessa de Deus é me abençoar, me prosperar, te colocar em lugares altos, na sua casa, na sua família, com uma família abençoada, com uma vida financeira abençoada. Mas será que nós estamos dispostos aí? Será que nós estamos dispostos a viver o extraordinário? Será que nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, independente da luta, do momento, da adversidade, ei, eu tiro os meus olhos daquilo que o Senhor pode me dar e coloco os meus olhos em quem Tu és. Essa é a igreja que o Senhor está buscando. Uma igreja que tira os olhos da terra e coloca os olhos nos céus. Uma igreja que tira os olhos das recompensas que Deus pode te dar, mas coloca os olhos naquilo que é liberado dos mais altos céus, sobre a minha e sobre a sua vida. Mas eu quero declarar sobre você nessa noite. Deus te trouxe nesse lugar, nessa noite, para te dizer e para te ensinar que
independente da situação e do momento, que nós podemos passar, porque nós somos homens e somos sujeitos a passar por momentos assim. E em nenhum momento você vai estar sozinho. Assim foi com Jó. Eu quero encerrar orando por você. Penso eu que aquele homem, nos seus dias mais escuros de dor física, de dor na alma, ouvindo tudo que ele ouviu, mas mesmo assim ele não abandonou, ele não retrocedeu. Que Deus levante uma geração que não abandona o seu propósito. Que Deus levante uma geração, um povo nessa igreja, que não abandone a sua promessa, que não solta o bastão. Deus liberou sobre essa promessa: enquanto eu respirar sobre essa terra, eu vou segurar firme nesse bastão, nessa promessa, porque um dia eu vou me encontrar com o Redentor, e Ele vive, Ele está nesse lugar. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Pai, nessa noite, meu Deus, nós cremos no Deus do impossível, meu Deus, e nós saímos desse lugar com a nossa fé, meu Deus, para nós alcançarmos o impossível de Deus. Em momentos de lutas, adversidades, meu Deus, que talvez venhamos a passar, meu Pai, que a nossa fé seja fortalecida. Meu Deus, nós oramos por uma igreja, meu Pai, que se entrega ao Senhor, pelo um povo sedento, pelo um povo quebrantado, pelo um povo, meu Deus, que vai te servir, meu Deus, por quem Tu és. Desperta, meu Pai, homens e mulheres nessa noite, meu Deus, que vão, meu Deus, se levantar para viver o sobrenatural, para viver o extraordinário. Homens e mulheres, meu Deus, que em momentos de dificuldades não vão retroceder, mas vão se permanecer firmes, porque o Senhor é fiel. E eu quero declarar sobre a vida deles, que a fidelidade deles ao Senhor os levarão a viver e a experimentar grandes coisas, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, se você crê, em nome de Jesus.